Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais Podcast. Roda essa vinheta. Muito bem, para a conversa de hoje, eu estou aqui com um casal muito jovem, que é a Carol e o Vitor, que é esse casal que está por trás da Viab Arquitetura, certo? Isso. O Vitor é formado pela UMC, arquiteto, e a Carol é engenheira de materiais formada pela Unifesp de São José dos Campos. Ambos são cristãos e têm uma missão muito específica, que é oferecer uma arquitetura personalizada, feita para pessoas reais e com histórias únicas, criando casas com cara de casa, e é isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos, Carol, bem-vindos, Vitor e Carol, ao podcast da família. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Esse é um tema que nos agrada, deveras, e, bom, vamos ter muito assunto aí para falar. Porque... É isso, obrigado pelo convite e a gente vai ter muita coisa aí para debater, para discutir alguns assuntos meio polêmicos, mas... Mas é isso, a gente precisa falar, né? Eu acho que com honestidade, com coração e com verdade, a gente precisa falar algumas coisas que são verdades, né? Mas antes da gente falar de arquitetura, de beleza, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história de vocês, né? Afinal de contas, vocês são um casal jovem que trabalha junto. E um dos destaques do Insta de vocês, eu andei dando uma olhadinha e eu vi que vocês falam que vocês eram amigos. Sim. Antes de vocês se casarem, enfim. Então, conta essa história aí e sobre a importância da amizade entre o casal para que isso cresça depois, né? Você quer começar? Pode ser. Nós nos conhecemos desde a adolescência. Nós nos conhecemos na igreja, lá no Ministério de Adolescentes, de Jovens. E foi ali que a gente começou, né, a nossa amizade. A gente estava sempre junto para tudo, todo final de semana. O Vitor sempre frequentou minha casa como amigo, com outros amigos também. Eu também sempre frequentei a casa dele. Até que um dia, um amigo nosso, que inclusive foi nosso padrinho de casamento, tentou nos juntar. Tá. Operação Cupido. Ele viu que dava match. Exato, ele viu potencial em nós antes de nós nos enxergarmos dessa forma. Então, a gente começou realmente como amigos, e eu acho que a amizade é o melhor fundamento que a gente tem para iniciar um relacionamento. Eu vou colocar um ponto que ela não falou, mas é uma verdade, porque a gente vai falar sobre a verdade aqui, né? Sim, eita nós. Que ela deu em cima de mim primeiro, para deixar bem claro. E para que fique registrado. Para que fique registrado para todo mundo. Como ela falou, nós sempre fomos amigos, sempre saímos juntos. E só que um dia a gente estava num carro com outros amigos conversando assim na frente da igreja. E aí eu sempre contei muita piada, sempre fui brincalhão. E aí eu falei alguma coisa que foi engraçada assim, todo mundo riu. Mas ela deu uma risadinha e pôs a mão no meu braço assim. Eu falei, ela nunca fez isso. Alguma coisa tem de diferente, né? Mas guardei pra mim. Isso foi o dar em cima. Foi o dar em cima. E foi isso aqui, ó. Nossa! Mas você sabe que essas coisas dizem muito, né? Essa coisa do body language. Ela nunca tinha feito. De repente ela fez, eu falei, tem alguma coisa diferente. Sim. E aí esse nosso amigo, ele nos juntou, digamos assim, né? Foi depois da mãozinha. Foi depois. E aí a gente, né, veio a casar. Estamos casados semana passada, né? A gente completou 5 anos de casados. Que bonitinhos. E, de fato, foi o que ela falou. A amizade, assim, ela faz muita diferença. Né? Então, inclusive, se você que tá aí nos assistindo tem algum amigo, alguma amiga, olha pro lado, porque... E você é solteiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Fique atento, porque essa pode ser a melhor pessoa para você passar o resto da sua vida. Exato. Sabe que a gente teve aqui no podcast uma terapeuta, a Geise Mafra, que fala muito disso, né? Que assim, essa coisa de um relacionamento mais duradouro tem que ser com uma pessoa que você se sinta bem, né? Que você consiga conversar sobre todos os assuntos e que, sobretudo, compartilha dos mesmos grandes valores. Porque assim, um casal
precisa comungar dos grandes valores juntos para que dê certo, né? E aí, obviamente, esse relacionamento vai evoluindo e vai se acrescentando outras camadas, né? Sim. Mas sempre com Deus, assim, fazendo esse triângulo. Sim. É muito interessante isso, e né? Tem até um ponto que, às vezes, nos perguntam, né? Nossa, como que é você trabalhar com a sua esposa, com o seu marido, né? Vocês passam todo o tempo juntos e tudo mais. E esses dias eu respondi um story nesse sentido que eu falei, é normal, a gente faz algumas coisas separadas, óbvio, né? Nós somos indivíduos, então a gente precisa de um tempo nosso também. Mas, assim, a gente se escolheu pro resto da vida. Então, se a gente não suportar passar tempo, o dia com que eu escolhi passar o resto da minha vida, como vai ser, que né? sentido que faz? Sim. Né? Então, às vezes tem os desafios. Então, a gente tem algumas regrinhas, a gente procura tomar cuidado para não deixar, né, os papéis se separarem, os papéis de sócios, de casal. Mas, assim, não tem peso. Não, né? Na verdade, eles perguntam, qual é o segredo? Eu acho que a gente conseguir se comunicar bem e ter Deus como a base realmente da nossa vida. Tanto no nosso casamento, quanto no nosso trabalho, quanto nas nossas relações pessoais. Deus é o nosso firme fundamento. E a gente parte daí. Você vê quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo fica mais fácil e os problemas, eles diminuem. Né? A gente coloca eles numa outra perspectiva, né? Que eu acho que acaba sendo o grande problema de muitos casais, né? Nos tempos atuais e de casais jovens, né? Que esquecem assim, tiram Deus dessa equação. E aí você tira um fundamento muito importante, né? Um pilar, Vocês que trabalham com arquitetura, né? Com engenharia, se você tira uma viga, né? É fundamental dessa construção, você abala, né? Exato. É como diz na Bíblia, a gente não pode construir, né, o nosso castelo sobre a areia, né? É a rocha firme. E essa rocha firme não somos nós. Não. De forma alguma. Muito longe disso, né? Até porque por nós mesmos, no primeiro tremor, a gente se abala. A gente é no máximo uma massa corrida. A gente é uma massa corrida aí, às vezes da vagabunda, né? Muito bom. Então, é bonitinho ver. Eu gosto de ver casais jovens que colocam essa intenção, assim, à frente das coisas, né? Porque aí, depois os filhos virão e é um terreno fértil, né? Uma família que tem Deus, que nos seus caminhos, a palavra de Deus, é um terreno fértil. E é uma casa que vai suportar mais, né? As tempestades, os ventos fortes, né? Então, acho que começar dessa forma o podcast é muito importante, já que a gente está no podcast da família, afinal de contas, né? Agora vamos lá falar sobre o trabalho de vocês, sobre beleza, que eu acho que é a especialidade. A gente percebe aí uma aptidão muito grande de vocês de falar sobre isso. Eu queria começar com o Vitor, falando um pouquinho sobre Ao Seu Ver, que você é formado em arquitetura, certo? A Carol é engenheira. Eu acho que existe uma visão um pouquinho diferente nessas duas formações, né? Com relação ao conceito da beleza. Então, eu queria que você compartilhasse pra gente, ao seu ver, qual é o conceito da beleza e como você incorpora isso no seu trabalho. Perfeito. Então, vamos lá. A beleza, né? O que é a beleza? Então, eu acho que é importante a gente entender que a beleza, ela é uma necessidade humana, né? Então, nós, como seres humanos, a gente precisa ver a beleza, a gente precisa sentir a beleza, a gente precisa dessa conexão, né? Ela é algo que está enraizado em nós. A gente vê a Bíblia falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a beleza, ela faz parte, né? É um aspecto de Deus. Então, como a gente tem alguns fragmentos, né, desse caráter, enfim, da essência de Deus em nós, a beleza, ela também faz parte disso. Então, nós pedimos por isso. Não à toa, a gente, frequentemente, em toda a história da humanidade, a gente costuma enfeitar, embelezar, personalizar coisas que, na verdade, nem precisavam. Então, vou dar um exemplo. A gente está na nossa casa, e a casa, ela tem as paredes. Ela tá acabada, ótimo, tem a parede ali. Mas o que a gente faz? A sua função é cumprida, né? De proteger, a função dela tá cumprida. Só que o que a gente faz? A gente faz uma pintura diferente, a gente faz uma textura, a gente põe moldura, a gente põe quadros,
né? A gente personaliza isso por quê? Porque a gente precisa, né, dessa identificação. A gente precisa ter uma identidade, a gente precisa ter um pertencimento, a gente precisa ter uma beleza, esse contato. Então, é importante a gente começar, né, esse assunto entendendo que a beleza, ela é uma necessidade que nós temos. Ela não é um adereço, né? Não é algo, é opcional. Não é a mais. É o que o Vitor falou. Se a gente não precisar... Não é supérfluo, né? Não é supérfluo. Exato, é exatamente isso. Não é supérfluo. Porque se fosse só pela função, a gente parava ali na parede vazia. Exato. E por que eu falo isso? Nós temos alguns posts, né, que acabam sendo um pouco polêmicos e que dão bastante discussão. Em alguns desses, a gente vê as pessoas comentando: mas num país em que tanta gente mora em favela, em que tanta gente não tem onde morar, é uma discussão banal, é um assunto fútil. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Brasil ele também é um país que tem uma insegurança alimentar grande. Muita gente passa fome. Nem por isso a gastronomia deixa de ser um assunto importante. Verdade. Né? Então a gente tira o MasterChef de vários programas de culinária. Porque tem gente passando fome. Então, para a arquitetura, isso também vale. Então, a gente tem muitas pessoas que, de fato, não têm uma casa, que, de fato, não têm dignidade no lar. Temos, isso existe. Mas é importante a gente falar sobre a beleza, né, no lar. Então, não é porque a gente tem um extremo que a gente tem que desconsiderar. Sim, eu acho também que não tem muito a ver com essa questão de diferenças sociais, porque eu mesma já frequento em alguns lugares que são muito simples, e nem por isso a pessoa tem aquele esmero de deixar a casa arrumadinha, de ter uma toalhinha de renda na mesa, um vasinho de flor. E eu costumo falar que, às vezes, o pessoal vem falando, mas... Né, quando a gente fala sobre arquitetura tradicional e tudo mais, a gente fala, mas isso é elitista, mas isso é para quem tem muito dinheiro. E eu falo, gente, tem muita casa de sertão que ela é muito mais bonita do que muito condomínio fechado por aí. Então são casas simples, mas são casas com telhado bonitinho, são casas com esquadria de madeira, tem uma hortinha, tem um jardinzinho, enquanto muitos condomínios aí parecem um cemitério. Né? Sim. Então, não gente, parece. É assustador. Se você passa de longe, é um monte de caixa. Se você passa na estrada, né? Se a gente passa na estrada, por exemplo, aqui em Arujá, ou um pouquinho mais lá pro interior também, ali na Bandeirantes, você passa e vê os condomínios, é um monte de caixa branca, assim. O que parece? Um monte de túmulo. É bizarro. Como é que a gente chegou até esse ponto, sabe? Porque assim, não sei. Eu sou da década de 80, né, gente? Então assim, a gente não pegou muito isso. Eu sou dessa época, dessa casa. A casa com telhado, com aquele jardinzinho na frente, né? Aquela roseira, né? E que se a gente prestar atenção e passear, assim, andar pelas cidades, a gente tem esses resquícios, essa memória arquitetônica, né? Em Mogi a gente tem bastante. Em Mogi, o nosso centro histórico, se a gente prestar bastante atenção em algumas ruas antigas, as fachadas, você consegue até ver o ano em que aquela fachada foi feita. E assim, toda rebuscada, tem moldura, né? Tem desenho, te convida a olhar e admirar. Sim. Como é que foi que a gente chegou nos condomínios? Porque, assim, é muito óbvio, assim, eu não sei você que tá nos assistindo, né? Mas, assim, a gente tem aqui na nossa região alguns condomínios que a gente vai, às vezes, vai visitar alguém. E é isso. A sensação que eu tenho é que alguém pegou um Ctrl+C e Ctrl+V e simplesmente replicou esse mesmo modelo de casa, né? Que é esse caixote de concreto com vidro. Sim. E agora, mais recentemente, com umas fitas de LED fora. É um pórtico pra cá, o outro pórtico pra cá e o LED completando. São as molduras e os LEDs. Gente, me ajuda. Como é que... foi nas faculdades? Eu não sei. Acho que o Vitor pode responder essa melhor do que eu. Porque a Carol é engenheira, né? De materiais, é uma coisa mais específica, né? Nossa, jogou total. Você viu? Vamos lá, então. Então vai você aí. Na verdade, o que a gente vê hoje como arquitetura, né? E trazendo esse exemplo dos condomínios, foram anos e décadas de construção, né? Então, não foi algo espontâneo. Foi algo, na verdade, muito bem pensado. Então, se você estudar, por exemplo, engenharia social, coisas nesse sentido, você vai ver que há um propósito em tudo que é feito. E o resultado do que a gente vê hoje são muitas das ideias do movimento modernista.
né? Eu vou falar alguns pontos disso durante a nossa conversa, Uhum. mas muitos desses pilares e dessas soluções, digamos assim, que a gente vê hoje, elas vieram disso, dessas ideias. Então, Mas esse movimento modernista aqui no Brasil? ele nasce na Europa, Tá. inclusive para você que está nos assistindo, o modernismo ele é europeu, tá bom? Por que eu falo isso? Por quê? Eu tô sentindo que ele tá querendo deixar clara muitas coisas Exato. pra galera do Instagram, Exato. né? Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre arquitetura tradicional, muita gente vai falar, você tá com síndrome de vira-lata. É só porque a Europa é bonita. Mas é porque vem de fora e aqui tudo é feio. Tá. Só que as pessoas, quando veem as construções do Niemeyer, acham que o Niemeyer, ele criou aquilo do zero. Não. O Niemeyer, ele foi extremamente moldado, né, e bebeu ali, mentorado do movimento modernista. Então ele era muito próximo do pai do movimento modernista, que era Le Corbusier. Sim. Então, já ouvi falar dele. Exato. Eles, inclusive, trabalharam juntos no projeto do prédio da ONU, né, que o Niemeyer ajudou a projetar. O prédio da ONU lá em Nova York. Exatamente. Isso. Então, eles trabalharam juntos nesse projeto. E então, assim, o Niemeyer, ele bebeu muito disso. Então, esse movimento que a gente vê, né, várias construções icônicas no Brasil, e principalmente em São Paulo, Minas ali, que são... Brasília. Que são modernistas, que são brutalistas, né? Elas vêm da Europa. Então, quando você vê o modernismo, saiba que aquilo também vem de fora. Muito bem. Adoro. Adoro quando a gente deixa claro algumas falácias, né? Sobre essa síndrome do vira-lata, né? Então, assim, foram anos de construção. Então, a gente vê que foi um movimento pensado. Como surgiu o modernismo? Ele foi uma resposta ali pós-guerra, né? Então, a Europa, ela precisava ser praticamente reconstruída, né? Tá. E o movimento, ele surge, né? Então, a gente tá falando aí o quê? Final da década de 40, início dos anos 50. Exato. Então, a gente tem alguns movimentos, né? A gente tem Le Corbusier, a gente tem o famoso movimento aí do Bauhaus, né? Que surge na Europa também. E eles, na verdade, eles pensam, né? Em criar um novo mundo. Então, eles querem cortar laços, abolir tudo que veio antes disso, do tradicional, né, dessa questão da beleza, e eles querem criar um mundo novo. Tá. Então, o que a gente vê de resultado de muitas cidades hoje, e acho que mais próximo da gente aqui, a gente pode falar sobre São Paulo e Brasília, ele vem desse modernismo. Então, se você olhar São Paulo e Brasília, você olha que essas cidades não funcionaram. Não tem como defender. As cidades não funcionaram. Desculpa quem é de Brasília, nós já estivemos lá. E, gente, aquela cidade, você vê que não tem humanidade ali. Não tem alma. Não tem alma. A cidade ela não foi pensada para as pessoas. Né? Então, você pega, por exemplo, o Rio. Tudo é muito longe, assim, da minha lembrança de Brasília. Eu estive lá uma vez. Eu sei que, assim, a pé é muito difícil você fazer as coisas. Não faz você precisa de um carro, porque as avenidas são extremamente largas, né? E é tudo setorizado, é tudo muito distante. Então, por que eu falo do modernismo? E ele é um movimento muito ligado à política também. Obviamente, de esquerda. Sim. Por quê? Quando a gente tinha a capital do Brasil como Rio, a gente vê que era tudo acessível ao povo. Então, você tinha ali a presidência, a prefeitura, era tudo dentro do mesmo ambiente ali, onde você tem um acesso a pé, né? Era incorporado, era acessível. Quando a capital é deslocada para Brasília, você vê que é tudo longe. Você vê que o Palácio do Planalto é extremamente afastado. É como se fosse uma torre de marfim inatingível. Exato. Então, a ideia era justamente afastar o poder, afastar a política do povo. Então, com esse senso, né, como que eu posso falar? De grandiosidade, sim. Né? Aquela coisa meio tirânica. E centralizar, de repente, centralizar o poder e deixar o poder bem longe das pessoas. Exato. Então, a gente vê alguns aspectos dessas construções que eles estão intimamente ligados com esse novo mundo, né, que o movimento modernista quis criar. Então, a gente tem alguns conceitos que eles estipularam, algumas frases icônicas, né? E ela trouxe, de fato, essa ruptura com o que a gente tinha até então. Mas isso vocês aprendem na faculdade? Na faculdade, a gente... Carol, sorrindo. Na faculdade... Porque vocês são mais jovens, então vocês têm uma formação mais recente, né? Eu fiz uma faculdade particular e a Carol fez uma faculdade... a Carol fez Unifesp. Exato, federal. Então a gente veio de mundos... A Carol foi pra federal. Exato. A gente veio de mundos diferentes, né?
Mas mesmo na particular, a gente tem um viés muito forte. Muito. E os cursos de arquitetura, eles são basicamente... Eles têm o mesmo ponto, uma mesma visão. Não tem não tem um contraponto. Uma abertura para um debate. Então, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura tradicional na faculdade... Ou clássica, a gente aprende isso nas aulas de história. E é basicamente assim. Isso foi o que aconteceu. Ponto. Página virada. Página virada. Daqui para frente a gente faz isso. Então... É extremamente raro. Mas e aí? Se você, como aluno, fala assim, mas por que, professor? Professor, mas por que a gente é página virada se, assim, é tão bonito, né? Enfim, não tem esse debate? Não tem esse debate e muitos dos professores, não são todos, óbvio, mas muitos dos professores, eles vão trazer esse discurso político. Então, eles vão justificar ali o modernismo como um movimento revolucionário. Enfim. Aquela coisa que a gente já... É tudo muito bonito. Já conhece. Exato. Papel. Sim. Exato. E a gente acaba... É bem utópico, na verdade, né? Esse mundo novo e perfeito. Essa é a palavra, utópico. E é gerado em nós, assim, um senso... É como se a gente brincasse de Deus. Então, é assim, ó. Já no primeiro semestre, a gente aprende o quê? Você vai ser uma folha em branco. Então, pegue do absoluto zero... e deixe a criatividade fluir. Então é assim, ó, pega essa folha de papel, amassa e vê que forma você cria. Pega um caixotinho aqui e coloca em cima do outro, faz os negócios tudo torto e vê o que sai. E a gente começa a aprender dessa forma. Então quando a gente vê essas construções, esses prédios com esses formatos mirabolantes, aquelas coisas tudo doida, né? Vem disso. É como se a gente... não olhasse mais para aquilo que foi feito com séculos por diversas civilizações. É como se a gente não olhasse para a beleza de proporção, igual foi falado no podcast com a Alegret, né? Sim, inclusive, parêntese, você que não assistiu, foi o episódio 30, se eu não me engano, que fala sobre beleza com o pessoal da Alegret. Excelente episódio. Então, inclusive, um abraço aí pro pessoal. Sim. A gente vê uma proporção na natureza, a gente olha para tudo isso e a gente tem referência. Sim. Mas o movimento modernista, ele rejeita tudo isso. Ele rejeita tudo isso. Ao invés de repente, você manter aquele movimento, né? Que deu tanto certo, que fez tanto bem para a humanidade, você rejeita e quer excluir. É como se você quisesse eliminar tudo aquilo e começar do zero. Exato. Então a gente precisa entender que a beleza ela não é subjetiva. Mas... E tão pouco relativa, né? E tão pouco relativa. Então aquela famosa frase, a beleza está nos olhos de quem vê... Isso é uma falácia, isso é uma mentira, tá bom? Eu acho que é do mesmo autor que diz assim, ó, se te faz feliz, tá tudo bem. Essa aí é clássica. Assinado Satanás. Essa aqui a gente fala sempre aqui no podcast. Então, é o mesmo autor que cunhou essas duas frases. Então, a beleza, ela não é subjetiva. Então, Vitor, então o que define a beleza? A gente tem alguns conceitos, a gente tem alguns critérios, a gente tem uma história toda pra gente avaliar e a gente conseguir balizar de fato o que é belo ou não. Então, em relação, né, puxando pra pergunta, entre beleza e arquitetura, né, como que a gente faz essa conexão? Um ponto interessante, um conceito, que eu acho que faz esse link muito bem, é um conceito que foi criado por um arquiteto romano chamado Vitrúvio, né, ou Vitruvius, meu latim não é muito bom. E ele estabeleceu um conceito, uma ideia que chama Tríade Vitruviana. Né? Então, não sei se você está assistindo, se você conhece, já ouviu falar. Eu só consigo me lembrar do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Exato. Aquele desenho, que eu acho que a gente até mostrou no episódio da Alegret. Foi. Enfim, Leonardo da Vinci, né? Sem comentários para Leonardo da Vinci, seu talento, né? Exato. Exato. Então, a gente tem a tríade vitruviana, que ele criou. Então, basicamente, o que é a tríade? São 3 pontos, né? Tríade, que ele estabeleceu para a gente avaliar se uma obra, se essa arquitetura, ela é de fato uma boa arquitetura. Se ela possui beleza, se ela possui essência, se ela possui propósito. Então, a gente tem 3 pontos. O primeiro... perdoem o meu latim, ele não é fluente. Sem problema. Mas é firmitas, o primeiro ponto. Firmitas, isso. Que ele fala sobre uma solidez, sobre uma estrutura, sobre uma viabilidade daquela obra. Né? Então, quando a gente fala sobre
Firmitas, a gente está falando sobre uma obra, ela de fato ser sólida, ela ser viável, isso em todos os pontos, não é sobre a construção em si, mas é dessa viabilidade, dessa solidez em relação à parte cultural, à parte social, à parte econômica. Então a gente fala de uma obra ser durável. Tá. Né? E aí a gente tem esse primeiro ponto. O segundo ponto... Eu vou anotar aqui. Pode anotar aí. Eu adoro. Então, o primeiro é Firmitas. Vou dar um exemplo sobre esse ponto. A gente teve um complexo que foi feito nos Estados Unidos. Eu até trouxe uma cola aqui, o nome, porque eu não ia decorar. E o meu inglês é péssimo também. Eu te ajudo. Fica em casa. A Carol também ajuda? Sim. Muito bom, Carol. Então, eu vou pedir pra você ler, então, que eu não vou passar Onde é que tá isso? vergonha. Aqui, ó. Pretty Eagle, é isso? Nossa, eu acho que isso aqui é um nome, né? Pretty Eagle. Exato. Mas da onde é isso? A nossa professora de inglês, ela já falou aqui pra gente. Então, é algo nesse sentido. Nem certeza disso, viu? Não tô muito certa disso. Exato. Então, mas é o quê? Um conjunto habitacional feito aonde? Nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Tá. E ele foi um complexo que foi desenvolvido porque eles manejaram toda uma população para esse complexo. Tá. Então, foi essa ideia de... Né, estilo os Singapuras aqui no Brasil. Qual é o nome? CDHU. Exato. Mais ou menos isso. Era um conjunto habitacional e eles manejaram toda uma população ali para aquilo. Tá. Né? Então, essa ideia de construir um mundo, de achar que pessoas são como objetos que você simplesmente desloca elas e põe numa A caixinha. arquitetura pensada de cima para baixo. Exato. E qual foi o resultado disso? Esse complexo, ele... basicamente ruiu, né? Então as pessoas começaram a depredar, eles não entregaram aquilo que prometiam, não tinha vida, não tinha beleza, não tinha algo para se passar um tempo, né? Então assim, eles pegaram toda a humanidade e a dignidade que o ser humano merece e eles aboliram isso. Sim. Resultado, em menos de 30 anos, esse complexo foi demolido. Tá. Porque ele, de fato, não... Então, ele não tinha firmitas. Ele não tinha firmitas. Então, quando a gente fala sobre firmitas, a gente está falando sobre uma solidez da construção. Sim. Então, ela tem que ser uma construção que resiste ao tempo, né? O segundo ponto é utilitas. E aí, ele fala sobre utilidade. Sobre essa construção, ela ser útil. E aí, a gente tem um contraponto enorme nesse utilitas, nesse item, com a famosa frase modernista da forma segue a função. Por quê? Do utilitarismo, do não é? Do utilitarismo. Porque se a forma segue a função, a partir do momento que aquela edificação mudou a sua função, a forma não se justifica mais. Então, se eu tenho uma construção que ela foi feita estritamente para algo, e se essa função muda, a forma já não se justifica. Tá. Então... O Utilitas, ele fala sobre uma construção que ela é adaptativa, uma construção que ela perdura por anos, por décadas. Então, se a gente pegar grandes monumentos da humanidade, o Coliseu, se a gente pegar o Parthenon, o Parthenon, ele durou séculos. Ele tá aí até hoje, óbvio que é uma ruína, né? Mas ele ainda continua belo, mesmo ruído. As catedrais, né? As catedrais, né? Quem que não se sente... pequeno diante da grandiosidade de uma catedral, com aqueles vitrais. Tudo aquilo na catedral faz a gente dirigir nosso olhar para cima, né? Sim, exatamente. Ele é pensado para isso. Né? Inclusive, falando de catedrais, na Inglaterra, inclusive, tinham muitas igrejas, né? Essas igrejas, elas mudaram de função. Hoje tem algumas que viraram pubs, mercados. Sim, eu já vi isso nas redes sociais. Então, assim, é o que o Vitor tá falando. Quando muda a função, ela vai perder a forma? Não. Né? Exato. Tá. Né? Então, a gente tem essa utilidade. Então, eu citei o Parthenon, por exemplo. O Parthenon, ele teve diversas funções ao longo da história, né? Ele teve funções religiosas, se eu não me engano, ele foi até depósito para itens de guerra, assim. Então, ele teve diversas. Ele não perdeu a utilidade dele, ele não perdeu a beleza dele. Sim. Ele se manteve. Sim, se manteve através dos tempos. Exato. Então, essa utilidade é um segundo ponto. Então, firmitas, utilitas e o terceiro? Terceiro ponto, venustas. Venustas. Isso, que ele fala sobre a beleza. Tá. Sobre a estética, né? Então ele traz sobre um deleite, né? Sobre um deleite visual. Então o conceito de Vitrúvio, a tríade vitruviana, ela tem esses 3 pontos. Então uma obra ela tem que ser sólida, ela tem que ser útil e ela tem que ser bela. E aí quando a gente fala sobre essa beleza, sobre esse deleite visual,
Aí é muito legal, porque é um ponto também, né, que a gente tem muita discussão ali nos... Porque aí a pessoa fala assim, não, mas tudo bem, a beleza é relativa. Exato. Né? Assim, de repente o caixote de concreto com vidro e luz de LED, pra mim é belo. E aí, em muitos casos, né, em alguns posts, como eu comentei, que a gente faz, que dá um baita de um... Que dá um furdunço. Um barulho. Teve até um que a gente fez mais recente, foi acho que semana passada ou retrasada, não lembro. Que a gente... a ideia do post, eu não lembro a frase exata, mas era assim, talvez você não esteja deprimido. Você talvez só esteja convivendo com a feiura. E aí passavam várias imagens de algumas obras icônicas, né, no Brasil, em São Paulo e tudo mais. Dentre elas, foi talvez duas, né, que deram muito... Deu muito falatório? Quais foram? Os comentários desse post viraram um campo de guerra, assim, foi bizarro. Bom, o que não vira um campo de guerra hoje em dia? E aí era o Copan e o Sesc Pompeia. E o Sesc Pompeia eu conheço. São dois ícones, né, da arquitetura brasileira, enfim. Sim. Mas o Sesc Pompeia eu não consigo compreender. Não dá. Vocês já foram lá, assim, ver? É um negócio, é uma parede, parece uma parede escalada. A sensação que eu tenho, sabe aquelas paredes? Parece que soltaram um bloco do céu, assim, aquele bloco caiu. E umas janelas, assim, sem forma, assim, é uma coisa muito estranha. É estranho de ver. A gente não consegue nem falar feio, mas, assim, é muito estranho. É uma agressão, na verdade, assim, quando você olha e fala, nossa, que coisa feia, né? Assim, esquisito. Exato. Então, o Utilitas, ele fala sobre essa beleza, sobre essa estética. Vamos ser cancelados aqui nesse podcast. Exato. Não é o Utilitas. Não, desculpa, Venustas. A Venustas. Venustas. Eu tava com Utilitas na cabeça. Venustas, ele fala sobre esse deleite visual. E é muito curioso, porque aí eu vou trazer agora dados, né? Mas tudo isso aí, você tá falando aí da faculdade de arquitetura, você não aprendeu na faculdade? Não. Porque, ele assim, pode até ter aprendido sobre a tríade. Eu não aprendi. Eles ensinam a tríade eu não aprendi, não sei se talvez alguém que esteja assistindo estudou. Mas eu não porque, aprendi assim, isso. um estudante de arquitetura que aprende isso, talvez ele não seja impelido a fazer um caixote de concreto, né? Convenientemente, né? Como é que vocês passaram, só antes de continuar? Porque, assim, vocês são jovens, tá? Isso aí a tia... Eu me sinto muito velha quando eu falo assim, porque, assim, eu já passei dos 40. E eu sou de uma geração que a gente fez a faculdade meio anestesiado, sabe? Sem saber de tudo isso. Eu acho que vocês têm um benefício, essa geração mais jovem, de saber um pouco mais do que está por trás de todas essas intenções, né? Sim. Então, assim, a gente foi ingênuo na nossa geração e a gente acordou para isso depois. Sim. Mas vocês não, né? Então, assim, como é que vocês, de repente, com esse pensamento, né? Um pensamento cristão, de olhar para beleza, como é que vocês passaram incólumes sem... Carol, como é que você não pintou seu cabelo de roxo na faculdade? Entendeu? Eu tinha rosa clarinho. Ela já teve rosa clarinho. Entendi. Mas bem delicado. Mas como é que vocês conseguiram passar por esse processo sem se corromper? Porque eu acho que a questão é essa, assim, é você ser corrompido e acreditar que esse pensamento, né, utilitarista, modernista, revolucionário... seria a melhor opção diante de séculos e séculos de história. Sim. Eu acho que, pelo menos eu digo por mim, eu cresci e fui moldada seguindo o pensamento modernista. Com certeza. Tá. Porque eu fui criada, por exemplo, para ser independente, para não depender de nenhum homem. A visão feminista. A visão feminista. Então, assim, eu acredito que à medida que eu fui me aproximando de Deus, a verdade me foi sendo revelada. Tá. Então você também passou por esse processo? Sim, com certeza. Eu adorava o modernismo. Por exemplo, a casa da minha mãe. A casa da minha mãe não é uma casa clássica, mas ela tem alguns elementos mais tradicionais. Por exemplo, tem um telhado colonial, tem uma serralheria que é um pouquinho mais trabalhada nos portões, nos guarda-corpos, tem a madeira que tá no piso, nas esquadrias. E quando eu era mais nova, eu achava horrível. Sério? Eu achava horrível. Por quê? Porque eu era moldada pelo modernismo. Mas por quem? Se você estava na sua família. Quem que te ensinava isso? Na escola, é verdade, na escola. Gente. Não, e as referências também, né? Sim. O que a gente tinha de referência cultural. O que a gente via na TV.
O que a gente vê no cinema? As referências... Bom, a gente vê a banheira do Gugu na TV, né? As referências culturais me moldaram daquela forma. Sim. Então, eu acho que eu ainda passei muito ilesa na faculdade, justamente porque lá eu já tinha um conhecimento de Cristo, então eu não me deixei levar pelas vertentes, pelas narrativas. Mas na faculdade isso se intensifica. Sim, com certeza. Né? Esse pensamento mais progressista, né? Muito, muito. Tanto que eu ainda acho que o Vitor, ele é mais de direita e mais conservador do que eu, porque eu tenho um histórico lá atrás de federal. Tá. Apesar de nunca ter me considerado de esquerda nem nada do tipo, mas eu tive influência na minha... Mas eu tive influência na minha formação. E foram é forte, né? E foram 5 anos vendo dentro daquele contexto. Então não tem como aquilo não ter me influenciado. Sim. Isso forma um pouco, ajuda a formar essa personalidade da pessoa, né? Se ela tá um pouco mais desatenta. Né? Mas depois que eu saí da faculdade e comecei a pensar por mim mesma e buscar de outras fontes, buscar outras referências, aí sim a gente começou a olhar pro tradicional, pro belo. Então, e aí as fichas vão caindo. Aí as fichas vão caindo, exato. Entendi, ok. Agora eu entendi. E você, Vitor? Você passou pela faculdade numa boa, assim... Você tentou mudar a ideia dos seus colegas, o pensamento deles? Ou isso não é possível? Não usei boné do MST. Isso não é possível? Não usou camiseta de Che Guevara? Não usei camiseta de Che Guevara. Tá. Bom, falando sobre princípios, e sobre, enfim, questão ideológica e tudo mais, isso eu passei ileso, de fato, isso foi tranquilo. Eu me converti de 14 para 15 anos, foi bem no meio da adolescência. Foi muito antes da faculdade. Exato, então eu peguei ali a época do ensino médio, então eu já cheguei na faculdade com uma base bem fundamentada ali. E protegido, né? E protegido, exato. Então eu já tinha um pensamento bem definido. Então essas questões políticas, ideológicas, isso nunca me pegou, né, de fato. Em relação à arquitetura, de fato, foi uma construção também. Por quê? Eu não tinha essas referências do tradicional. Então, por exemplo, eu não tive uma infância no interior, né? Eu não tive contato com construções tradicionais, com colonial, com coisas nesse sentido. Tá. Então, o meu sonho de adolescente era morar em São Paulo. Eu adorava São Paulo e tudo mais. Hoje, Deus me livre, eu pago para não... A gente vai para São Paulo a trabalho, mas não é mais um lugar que a gente vai para ter lazer. No máximo a gente vai ali no Ibirapuera, alguma coisa mas assim, você vê, aí vocês vão para lugares que tem, sei lá, de repente um pouco mais de natureza, essa beleza que todo ser humano aspira, né? Eu fico sempre um pouco cansada demais quando eu vou para São Paulo. Sim. Então, assim... E foi uma construção. Então, durante a faculdade, eu também só produzia, e até nos primeiros anos ali de escritório, eu produzia coisas... Você dava com elementos... Ctrl-C, Ctrl-V, coisas com elementos modernistas. Então, tinha esse pensamento. Falava a frase, a forma segue a função. Então, eu fui moldado na faculdade a pensar dessa forma. Ok. E aí, o que te fez mudar essa... O que virou a sua chave, Vitor? Exato. Então, foram alguns anos ali vivenciando isso e reproduzindo isso, né? Até, né? E aí eu faço um desafio para quem acha que isso não existe. Eu te desafio a pegar um trabalho de TCC de um estudante de arquitetura e você pegar uma obra tradicional. Você pegar uma obra no estilo colonial, no estilo toscano, no estilo... arquitetura inglesa. E a arquitetura inglesa, espanhola, francesa, um barroco, não existe. Então, é de fato algo muito monopolizado. Entendi. Né? Então, eles venceram. Eles venceram. Na faculdade, sim. No campo acadêmico. Não, e eles venceram também nos condomínios. Exato. Porque, de repente, se tem alguma casa um pouco mais clássica num condomínio, ela é... assim, é o jogo do diferente, né? Nossa, essa casa, sei lá, colunas. Ela se destaca. Nossa, essa casa tem colunas, ela tem formas mais arredondadas. Nossa, que diferente, né? Exato. Porque o resto é tudo igual. Sim. Então, assim, foram anos reproduzindo isso. E aí, de alguns anos pra cá, né?
algumas coisas começaram a despertar a gente. Então, a gente já tinha uma vida com Deus, a gente já estava inserido nisso e tudo mais, mas algumas coisas começaram a nos incomodar. E aí, a gente começou a olhar para a arquitetura e falar, cara, eu tô de saco cheio de fazer a mesma coisa. Sabe? Parece que cada projeto é basicamente eu dar um Ctrl+C num arquivo, Ctrl+V no outro, mudar uma cor aqui, só mudar trocar o formato uma janela de lugar. do perfil de LED. A gente vai... O perfil de LED que tava do lado direito vai pro lado esquerdo. Exato. Você só muda a cor do painel ripado que tá ali e vai embora. O painel ripado. Essa casa aqui ela é mais quadrada, a outra casa a gente dá uma alongada pra adequar Fica o terreno. retângulo. Exato. Mas é isso. Então, Isso foi incomodando vocês internamente. Foi. Tá. E começou a saturar. Então, isso começou a nos incomodar. E aí, a gente começou a ter contato com algumas figuras, alguns perfis, alguns arquitetos que eles trazem essa questão de beleza. Né? Alguns que vocês lembram, eu sigo muito o Vesta Arquitetura. Sim. O Vesta foi um perfil que a gente gosta muito até hoje. É um perfil fantástico. Eles são do Sul, né? São do Sul, A gente segue eles lá. É lindo o trabalho deles. São muito legais. Uma pessoa, a gente até participou de um evento dela, que ela também fala muito sobre beleza, que é a Veri. Ela é de São Paulo, né? É no interior de São Paulo. Isso. Ela fala muito sobre a arquitetura perene, né? Que é uma arquitetura que ela não vence, ela não tem a data de validade. Sim. É uma arquitetura que perdura, tem prazo que é bela. indeterminado. Exato. Como você vai para a Europa, que tá lá, né? As construções, elas são sempre lindas. Né? Você já parou para pensar? Sim. Você vê imagens da Europa, é sempre lindo aquilo, né? E ela até tem um congresso que chama Arquitetura Perene, a gente participou acho que há uns 2 anos, né? Isso. Foi lá em São Paulo, inclusive o Guilherme Freire palestrou lá também, foi assim... Incrível. Aquele congresso foi realmente um despertar. Foi assim, um ponto de virada para vocês. A gente saiu de lá, a gente falou, meu Deus do céu. Parecia que a gente tinha comido uma feijoada, que a gente não conseguia absorver tudo aquilo que a gente Foi realmente disruptivo pra gente aquele congresso. Disruptivo no sentido contra-revolucionário. Exato. Então... assim, às vezes a gente fala isso em voz alta, você nem tô acreditando que eu tô falando um negócio desse, né? Exato. Assim, disruptivo, assim, vamos fazer as coisas mais bonitas, vamos casar, formar família. Hoje ser revolucionário ir à igreja. É você casar, você assumir o compromisso, você ter filhos, né? Então... Esse foi, né, resumindo, foi a nossa trajetória. E a partir daí a gente começou a mergulhar de fato e aí vocês mudaram essa percepção do trabalho de vocês, né? Total. E como é que vocês lidam então agora, diante dessa mudança toda, com os clientes que chegam para vocês? Porque assim, enfim, os clientes que chegam para vocês podem não ter passado por esse momento disruptivo, por essa quebra de paradigmas. E você acha que os gostos, assim, as ideias que eles vêm com vocês, assim, chega assim, eu queria fazer uma casa tal, assim, é sempre muito parecido? Sim. Baseado naquilo que eles estão vendo e que a mídia e que o mundo oferece? Total, assim, as referências, elas são trazidas pelo algoritmo, então é referência de Pinterest, referência de painel ripado, de Instagram. Sim, e a gente vê que aquilo ali foi fabricado. Assim, agora, por causa do nosso posicionamento no Instagram, a gente falando sobre a arquitetura tradicional, sobre a arquitetura clássica, algumas referências estão mudando. Ok. A gente já começou... como se vocês estivessem educando esse olhar. Exatamente. Então, a gente já percebeu um movimento. Tem clientes que chegam com algumas referências e que durante o processo do projeto, por estar mais próximos de nós, fala, eu não gostei. Eu quero a minha casa com cara de casa. Eu quero a minha casa com vida. Então, aí a gente começa a trazer elementos que vão ressaltar memórias, que vão trazer detalhes, que vão realmente trazer beleza para dentro da casa. E contar essa história, né? Talvez um pouco dessa família. Mas e como é que vocês vão direcionando esses clientes? Sim. Assim, porque eu fico curiosa. É assim, no nosso processo de briefing, que é uma pesquisa, uma entrevista que a gente faz com os nossos clientes quando a gente vai começar, é um bate-papo, exato. Antes era muito qual o estilo que você gosta. Hoje é como você quer se sentir.
Ah, tá. Então as perguntas mudaram. As perguntas A gente mudaram. procura ter uma percepção de fato da pessoa, da família, né? Então, não é só sobre o estilo. A gente quer entender também o estilo. Sim. Mas, assim, Como vive qual essa? sensação você quer ter na sua casa? Tá. Quando você entrar na sua casa, que sensação você quer ter? Quando você olhar para sua casa, o que você quer sentir? O que você quer transmitir? Tá. Qual é a rotina? Né? É entender de fato. Então a gente brinca que no briefing a gente vira família. Né? Porque... A gente precisa realmente conhecer e conhecer como a sua família funciona para que a casa funcione para você. Porque Sim. a gente tem uma forma de trabalhar de que a gente não tem uma assinatura. Na verdade, a gente tem meio que um ranço dessa palavra. Porque tem muitos profissionais... Assinatura por quê? Você olha pra casa, eu sei quem fez essa casa, é isso? Também, Tá. porque assim, muitos profissionais, eles têm assinatura própria. Então, Juliana, você quer contratar a gente? Legal. Nossa, eu adoro arquitetura colonial. Ah, legal, Juliana, mas o nosso é modernista. Legal, mas então a sua esse- casa vai ser modernista. Eu falo porque eu fiz estágio na época da faculdade com um arquiteto, né, no escritório, e era justamente isso. Tá. Ele... Eu ia falar uma palavra, mas é uma palavra feia. Ele Não considerava o que o desconsiderava cliente trazia. completamente o que o cliente queria Mas trazer. ouvia ou não? Ou Não, era nem assim, ouvia? o projeto é meu. Ah, tá. É como assim, é meu filho. Entendi. A casa É a casa é minha, minha- não A é casa sua. Entendi. Então o privilégio é seu de ter uma casa minha. Exatamente. Tá, Então, entendi. Captei a mensagem. Exato. Aham. Então a gente não tem essa visão. Então, justamente para como a a gente visão tem que ser uma visão extremamente humilde, né? Exato. E assim, como a gente acredita Ora bolas. que a casa do cliente tem que ter a cara dele, né? Eu costumo falar pros nossos clientes, eu falo, eu quero que você olhe para sua casa e você lembre de você, da sua família, não da gente. Então, pra gente entender e chegar nesse resultado no projeto, de você olhar para sua casa e falar, cara, isso sou eu, isso é a minha família. A gente tem esse processo de briefing muito bem estruturado Tá. pra gente Isso. entender a fundo a família ali que a gente tá atendendo. Exato. E a gente usa a beleza de forma técnica também para conduzir o gosto do cliente. Tá. Então a gente tem sim algumas técnicas, fundamentos que vão direcionar o projeto. Então, um bom projeto, um bom exemplar de arquitetura, ele tem que ter proporção. Tá. Ele tem que ter ordem, tem que ter alinhamento, tem que ter harmonia, Uhum. tem que ter volumes diferentes. Pra- Texturas. Texturas, detalhes. Os materiais, eles precisam aparecer como eles de fato são. Não uma imitação que vai lembrar tal material. Sim, sim. Entende? A gente ressalta a beleza dos materiais como eles são. Porque um bom material, ele vai envelhecer bem. Uhum. Uma boa casa, uma boa arquitetura, ela vai envelhecer bem. Ela não vai ficar datada, como vai acontecer com esses condomínios que a gente tá não, vendo. e você não vai ter problemas de infiltração. Que é o que a gente estava falando Sim. um pouquinho antes de gravar, né? Assim, eu sempre que olho essas casas de condomínio, as caixas caixote, com o telhado... Na verdade, assim, ela tem telhado, né? O telhado, ele Algumas fica... tem, algumas não. Fica Algumas embutido, tem, fica escondido. embutido, escondido. Mas assim, eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco essa pessoa vai ter um problema sério de infiltração, de hidráulica. Isso vai dar uma dor de cabeça, assim. Além de todas as questões de beleza, do se sentir acolhido, se sentir em casa, que às vezes você não consegue, assim, com uma porta de 6 metros de altura, você vai ter problemas de verdade, de Sim. fato ali, No né? uso, né? Assim, de manutenção da Exato. casa. Exato. né? E é um dos pontos que a gente ajuda também a nortear os nossos clientes, porque eles vêm muitas vezes com algumas referências, e aí eu vou dar um exemplo, não aconteceu com a gente, é só um exemplo fictício. O cliente, ele chega e fala, ó, eu adoro estilo escandinavo. É um estilo de decoração que a gente tem ali. Tá. O estilo escandinavo, como o nome já diz, ele veio da cultura escandinava. Então, são países ali dessa cultura. Qualquer... Lá dos países nórdicos, Não, né? muito frio, Exato. né? Noruega, Dinamarca, enfim. Sim. Legal, um estilo bonito, usa muitos tecidos, muitos tapetes. Peles. Ele passa muita sensação De aconchego. exato. Porque Aí, é frio. Exato, legal. E onde você mora? Ah, eu moro no Ceará. Oh, meu Deus do céu. E assim, então é um papel que a gente tenta fazer de, ó, essas referências, legal, mas vamos trazer agora, né, para a Sim, realidade do sim. projeto. Então, às vezes, o cliente, até dentro do estilo tradicional mesmo, poxa, eu amo esse paisagismo aqui. Legal, só que ele pegou um paisagismo lá do interior da Inglaterra.
E ele mora no interior de São Paulo. Aquilo São não vai climas funcionar. completamente Não, diferentes. a plantinha não aguenta. Então, assim, Não é porque a gente não gosta. É que a plantinha não aguenta. algumas coisas a gente precisa ajustar, adaptar. Então, as referências são excelentes. Tá. Aí, o nosso papel é a gente ajudar, né, a contextualizar Exato. isso pro cliente dos E projetos. tem dado certo. Graças a Deus, sim. Graças que a Deus, bom, sim. né? Graças a Que Deus, bom. sim. Sim. Então, é um trabalho árduo que a gente faz, né? Às vezes sim. precisa de muita paciência. Esse post que eu comentei, que virou um campo de guerra nos comentários, eu cuido mais do Instagram, né? Tá. Então, A gente percebeu. E aí, a Carol pegou esse post, ela abriu um dia e foi responder alguns dos comentários. Ela falou, como que você aguenta isso? Como que você... É muita maldade. Sim. É muita ruindade. Mas aí, o que vocês fazem nesses casos, assim? Vocês respondem? O Alguns Vitor sim. responde. Alguns sim, É. alguns sim. Alguns eu simplesmente ignoro, porque igual esse daí, eu Não não, tem eu não sei como, quantos né? comentários, eu não lembro quantos comentários Não, deu. tem milhares de comentários, então não dá Então, pra... assim, ele extrapolou muito. Não, humanamente não dá. Sim, Ou eu não. vou trabalhar, ou eu vou passar o dia respondendo Exatamente, comentário, a gente né? tem que meio que delimitar Sim. ali, né? E essa... Até pra nossa saúde mental. Exato. E essa militância, ela parece que ela tem tempo de sobra, né? Porque eu acho que foi ontem mesmo que eu vi. Teve uma menina que ela comentou 2 vezes nesse post, ela ainda compartilhou no story e criticou o post no story dela. Tá. Falei, meu Deus, se eu for responder, não vale a Não pena. Tem bastante tempo mesmo. Exato. Tem algumas pessoas que elas começam a criticar nossos projetos pessoalmente. Aí eu vou lá, bloqueio e... Ah, sim, Entendeu? claro. É porque como a gente não impõe nada para os nossos clientes, a gente tem clientes que chegam com referências modernistas, com essa casa de condomínio que a gente vê hoje. E o nosso papel, assim, é tentar trazer o máximo de beleza para isso. Claro. Porque a casa é dela, então eu não vou falar para ela, olha, Sim. eu vou fazer a sua casa no estilo colonial, porque esse estilo é feio. Não, aí você vai estar fazendo igual o outro arquiteto, que é o arquiteto Exatamente. autoral, né? Que assina a casa. A gente não Exatamente. pode fazer Então, isso. assim, vem pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Às vezes ela só bateu o olho na bio do Instagram e ela vem vomitar um monte de coisa e tudo Tá. mais. Ou às vezes vem querendo defender coisas que não existem. Então, Sim. esse, por exemplo, que eu falei sobre a feiura, né? E isso tá ligado, sim, a um esfriamento da nossa alma. Isso, dependendo do ambiente, isso é neurociência, isso é neuroarquitetura. Dependendo da cor, dependendo do material, dependendo do ambiente, isso traz, sim, uma introspecção pra Sim, gente. sim. Isso, inclusive... Aumenta a ansiedade, Aumenta a depressão. ansiedade. Isso, algumas coisas, elas inclusive têm que ser evitadas para pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Então, a pessoa, às vezes, ela quer brigar, ela se diz defensora da ciência, mas ela quer brigar com o que a ciência diz, né? Então, por que a gente fala muito sobre essa beleza, sobre esses detalhes? Teve um estudo da neurociência, que ela pegou alguns grupos de pessoas e ela apresentava algumas imagens, e ela fez um rastreamento ocular. Então, ela colocava uma imagem e rastreava o que a pessoa via naquela imagem. E dentre essas imagens, tinha a fachada de casa. E aí colocaram uma fachada no estilo mais clássico, com aquelas janelinhas, as portas, e as pessoas... Tinham pessoas com cérebro típico e cérebro atípico, né? Dentro do transtorno do espectro autista. As pessoas com cérebro típico, elas focavam justamente... Tinha um mapa de calor, elas focavam justamente nos detalhes. Portas, janelas, tudo isso. Por quê? Porque esse deleite visual que a gente comentou do Utilitas, ele tem tudo a ver com... Não é utilitas, Ele venustas. Venustas. Ele focou Temos no as Porque meninas não- aqui, as meninas Ainda bem, comentaram. ainda bem que eu tenho vocês. Venustas. Então, esse ponto, esse deleite visual que a gente tem no Venustas, ele fala muito sobre isso. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Então, a gente tem uma tendência a querer ver faces, afeto nas coisas. Claro. Então, é por isso que você pega uma folha, um lápis, dá para uma criança e fala, desenha uma casa. A casa dela vai lembrar um rosto. Sim. Vai ter a janelinha, vai ter a portinha. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. E aí a gente vê que as pessoas com cérebro típico têm isso. Então elas param, elas observam, Sim. né? Nesses pontos. E aí por que E isso acalma, né? Exato. Isso acalma as pessoas. Exato. E por que a gente não vê isso no modernismo? Muitos estudiosos na época, né, autismo não era falado na década de 50, não. né? Isso é algo recente, né? Que a gente tem extremamente recente e com casos assim Exato. só multiplicando, Exato. infelizmente. Então a gente tem estudiosos, médicos, enfim, que estudaram a biografia de Le Corbusier
E eles falam que ele tinha, né, traços extremamente fortes do autismo. Então, ele tinha comportamentos, ele tinha alguns jeitos que ele demonstrava muito isso. Então, alguns, né, estudiosos e médicos, eles falam sobre isso. Então, essa ausência de detalhes que a gente vê, essa frieza na arquitetura, essa falta de deleite visual, né, que a gente venustas. tem, de venustas, eu não vou esquecer agora. Ela se prova muito nessa pesquisa que eu citei. Tá. Então, os cérebros atípicos na pesquisa, elas olhavam para uma fachada de uma casa e elas desviavam o olhar dos detalhes. Justamente por essa dificuldade, né, que uma pessoa no transtorno de espectro autista, curioso, ela né? tem com a face, né, em olhar nos olhos, em ter esse contato. E é mesmo, né? Exato. Então, a gente traz isso para a arquitetura e a gente vê que nós, de fato, precisamos disso. Sim. Então, é prazeroso para o nosso cérebro olhar para algo que tenha sentido, que a gente se veja, que a gente tenha se relacione. Que a gente se relacione com a construção. Algo que seja complexo, que desafie o nosso intelecto. Verdade. Olha só que aula que a gente está tendo com essa dupla, né? Bom, a gente precisa caminhar para as reações de post de Instagram, mas eu acho que valeria a pena uma partezinha em algo que é muito controverso, um tema muito debatido, né? Nesse mercado aí dos arquitetos, né? Designs de interiores, enfim, que é o tal do RT. Agora a gente vai comprar uma briga. Eu acho que a gente pode falar sobre ele de uma forma bem honesta mesmo, né? Assim, porque assim, a gente sabe que nesse mercado existe a reserva técnica, né? Que dizem que é um valor que é designado para o arquiteto ou para o design de interiores quando vai fazer um projeto em cima da compra de materiais, de revestimentos, né, móveis até. Sim. E vocês se posicionam meio que super contra a maré, assim. Aí eu vejo a abertura do The Chosen, que é todos os peixinhos, assim. Peixinho, todos os peixinhos indo para um lado e um peixinho, né, nadando contra a maré. Que vocês se posicionam de uma forma muito firme contra o RT e que vocês não absorveram essa prática. Sim. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso de uma forma breve, talvez? De uma forma breve. RT propina. Oh, meu Deus. No português, claro, é isso. Então, só para traduzir, elas são essas comissões que são pagadas por profissionais para eles especificarem fornecedores, produtos e tudo mais. Isso vai de tudo, tá? Iluminação, louças e metais, tapete, mobiliário, lâmpada, tudo. E ela é muito comum mesmo. Tá. Só que ela, primeiro, é ilegal, porque o Conselho de Arquitetura... Não há nada que prevê o RT legalmente? Não, o Conselho de Arquitetura e Engenharia, eles condenam essa prática. Né? Por mais que a fiscalização disso às vezes deixe a desejar, ou às vezes seja até um pouco difícil de fazer. Por que ela é tão recorrente? Então, na opinião de vocês? Porque assim, eu não sou desse ramo, né? Assim, primeiro porque a formação na arquitetura e na engenharia, ela não nos ensinou a ter um negócio. Exato. Ela ensinou a gente o arquiteto ser artista e o engenheiro fazer as coisas ficarem em pé. Eu aprendi a fazer calcular, né, Carol? Eu aprendi a fazer um hospital. Não aprendi a gerir um negócio. Entendi. Exato. Então, esse problema, ele começa quando os profissionais, eles não sabem cobrar pelos seus projetos e pelas suas obras. Então, o ganha-pão desses profissionais são os seus projetos. Exato. E ponto final. Exato. E daí, o que o CAL, o CREA, que são os conselhos reguladores, né, da arquitetura e da engenharia, falam que o arquiteto e o engenheiro, ele tem que dar todas as especificações para o cliente. E não pode haver um conflito de interesses. Só que é justamente o que acontece. Eles direcionam o cliente para fornecedores que fazem esse pagamento extra. Exato. E por que tem esse conflito de interesse? Porque o profissional, ele não cobra o valor devido na hora de fazer o seu projeto, de gerenciar a sua obra. O quê? Ele cobra menos? Ele cobra menos. Ele ganha mais. Só para vocês terem, né, como base, essas comissões elas variam de 5% a 10% em cada item. Então, se eu sei que você vai gastar 100 mil em marcenaria e eu vou ganhar 10 mil só por indicar, eu diminuo um pouco o valor do meu projeto. Então, eu vou fechar o projeto com você. Você acha que você vai estar economizando, porque você vai ter o projeto com um profissional, você vai estar pagando barato, só que você vai estar pagando um monte de comissão sem saber. E o cliente não sabe disso, gente? Ó, ele sabe? De todos os clientes que chegam pra gente,
que a gente apresenta a nossa proposta, a gente conversa para atender, ó, de verdade, de cada 10, 9 não conhece. Tá. É basicamente Mas isso. e se o cliente já tem os seus próprios fornecedores? Como é que fica aí? Muitos arquitetos, eles simplesmente ignoram. Uhum. Ou eles obrigam, muitos colocam até em contrato que o cliente ele tem que comprar desses fornecedores, ou se ele comprar algo por fora, ele em contrato tem que pagar uma comissão pro arquiteto. Tá. Então, assim, é um negócio absurdo. Entendi. É algo... Foi, na verdade, uma forma de ganhar um dinheiro muito grande extra, né? Que esses profissionais escolheram. E os fornecedores, eu sinto que às vezes eles se sentem meio que presos a isso, né? Porque é bizarro, assim, porque nessa... Se eles não aceitam essa condição, eles também não vendem, né? Nessa cadeia, digamos assim, os que a gente menos condena são justamente os fornecedores. Né? A gente conversa eles com são muitos... meio que a vítima, eles estão reféns, junto com o cliente, porque, né? assim, tem muitos que, inclusive, quando a gente faz post falando sobre RT, eles comentam, a gente já recebeu direct de falar, cara, que incrível, que incrível que você falou, porque, assim, de verdade, se a gente não paga, os arquitetos não vêm. Não vem. Então, assim... É algo que ele meio que fica obrigado. Ele tá preso àquela condição. Ele tá preso, exatamente. Não sei, eu sinto que isso é muito brasileiro, sabe? É aquele famoso jeitinho. E hoje é um negócio muito mascarado. Então é aquela coisa, sabe quando o nome já tá pegando mal e aí você dá uma nova roupagem para aquilo? Então hoje a gente tem programa de pontos. Cashback. Tá. Então as lojas elas já começaram a mudar um pouco dessa comunicação até para poder divulgar nas redes sociais. Tá. Então quando vocês verem aí cashback para profissional, programa de pontos para profissional, gente, a loja não paga viagem para a Europa pro arquiteto do bolso dela. Ela não tira do caixa dela. Ela não paga tira da margem da loja. Ela não paga jantar com o chefe de cozinha, ela não dá premiação. É que nem na Big Pharma o que fazem às vezes com os médicos, né? De pagar os congressos. Exatamente. É o mesmo princípio. Lógica. É o mesmo princípio. E assim, chega a ser até engraçado, porque quando a gente vai para um fornecedor novo, às vezes é em outra cidade. Ele já vem com medo, né? Ou às vezes é um fornecedor que o cliente indicou. A gente falou, a gente não recebe comissão. Eles bugam. Eles ficam assim, primeiro eles perguntam, antes de passar o orçamento, quanto vocês querem de RT? Exato. Porque é muito normal isso. Não, e porque eles passam um valor de proposta diferente pro cliente. Então, assim, a gente que não recebe é um valor de proposta. Se a gente recebesse, eles embutiam isso no orçamento pro cliente. Então, quem paga essa conta é o cliente. Ah, mas a loja já considera isso no caixa. Tá, então altera o valor do produto. Então o cliente paga do mesmo jeito. Então, Meu assim, Deus. a conta não fecha. Então, quem paga é o cliente. E esse cliente um pouquinho mais atento, faz um orçamento, assim, à parte, com o mesmo fornecedor, ele cai de cara, né? Sim. Quando ele vê as diferenças. Exatamente. E, inclusive, até do que a Carol comentou, a gente tem esse contato e aí isso ajuda a gente até a nivelar o nível de fornecedor que a gente vai trabalhar. Porque muitos só têm essa relação pela comissão. O fornecedor não é bom, o fornecedor não tem um pós-venda bom, ele não tem um produto bom, mas o arquiteto ganha comissão, então ele especifica. Então, quando a gente chega pro fornecedor, a gente fala, a gente não recebe RT, a gente não recebe comissão. Inclusive, se você puder pegar esse valor que você ia pagar e dar de desconto pro cliente, ótimo. E aí, essa parceria ela é feita como? Pela relação, pelo serviço que vocês entregam. E cada um fazendo o seu trabalho bem feito. Relação de confiança. Eu quero que o meu cliente seja bem atendido. Que é o que a gente minha comissão é essa. Normalmente, então, assim, você quer ter uma relação com a gente e que a gente indique os nossos clientes para vocês, entregue um bom produto, dê um bom serviço, um bom pós-venda. Se tiver algum problema, resolva e a gente vai continuar. Caramba. Então, assim, a gente não fica preso a esse comissionamento. Olha, ó, tá aí uma parte importante sobre um assunto que aí ninguém quer falar, né? É que nem cutucar um vespeiro, né? Exato. Então, você que está pensando em fazer um projeto, enfim, presta atenção nesses detalhes, né? Pergunte pro profissional que você está conversando, que você está orçando o seu projeto ou sua obra, se ele recebe essa comissão. Muito bem, aí, ó, anotado. Bom, vamos partir para as reações de Instagram? Vamos. Conversa boa essa, hein, gente? Essa duplinha. Vamos lá. A produção vai mostrar o post número 1, que é uma sequência de fotos de um carrossel que fala sobre... Bom, é um resumo de tudo isso que a gente falou, né?
Será, então, mesmo que a nossa sociedade está evoluindo, né? Se a gente compara, por exemplo, um casal jantando olho no olho, e hoje em dia a gente vê um casal, cada um olhando a sua tela de celular, né? Vai passando aí, produção, pra gente ver as imagens, e aí a Carol e o Vitor vão comentando, né? Ó, as casas, né? Como elas mudaram. Nossa, dá até uma dor no coração. Sim. Dá uma dor no coração mesmo, né? Sobre a primeira imagem, olha só que engraçado. Antes, a gente tinha o hábito de fazer as nossas refeições assistindo TV com o celular. Hoje eu estabeleci uma regra em casa que as refeições são na mesa, a gente um de frente pro outro, para que a gente possa conversar. Sim. Para que a gente possa se relacionar também durante A gente cresceu com a tecnologia, né? Então, a gente não veio da geração que não teve tecnologia e depois teve. Então, a gente cresceu acostumado. Na casa dos meus pais, a gente tem o costume, né? Na verdade, quando a gente vai almoçar lá e tudo mais, é almoço com TV ligada, porque às vezes é horário de jogo, no almoço de domingo, a gente gosta muito de futebol. Ou um programa que tá rolando, que a família assiste, então, assim, né? a gente não tinha em casa, a nossa cozinha, ela tinha uma mesa como se fosse uma bancada na parede, então não era uma mesa de jantar. Caramba! Então a gente comia na sala, no sofá, assistindo TV, então eu cresci com esse hábito, né? Então vocês se veem hoje meio que voltando a algumas casas a um tempo que nem vocês viveram, né? Que é essa coisa do desconectar mesmo, conversar. Exato. E a gente vê como o ambiente, ele molda isso. Então a gente já teve, por exemplo, clientes que a gente conversou, eles falaram, a gente não quer TV na sala. A sala vai ser um lugar para estar, de fato. Para você estar presente, pra gente conversar, pra gente ter um momento em família. Então, até as soluções e o ambiente que a gente propõe, ela ajuda ou prejudica contribui essas ou não. relações da família. Ah lá. E são exemplos, né? A biblioteca. Biblioteca, como eu amo biblioteca. Criança brincando. Isso é interessante. Eu vi até um profissional falando uma vez sobre essa questão dos pais deixarem as crianças... Se machucarem? Não, assistirem crianças brincando. Porque tem vários canais infantis, né? Que são as crianças brincando. E eles falaram, gente, vocês têm que parar com isso. Porque a sua criança deixa de brincar e ela fica vivenciando uma outra criança brincando. Exatamente. Então ela não está construindo memória. Exatamente. Então isso prejudica a formação da criança. As crianças, elas estão quebrando menos, assim, se machucando menos. Olha, fazia muito tempo que eu não vi uma criança com gesso. Com gesso. Eu vi esses dias, estava passando de carro na rua e vi um menininho com o braço enfaixado. Eu falei, cara, isso é raro hoje. Eu me quebrei tanto quando era criança. Isso foi bom, então. Então, assim... Isso foi bom. A gente precisa voltar, então. E as casas, né? A nossa maneira de enxergar o mundo, essa cosmovisão que a gente tem que ter, ela, assim, precisa estar direcionada para isso, Total. né? Sim. Olha, até o design dos relógios. Sim. Assim, que assim, partiu, né, de um detalhamento tão, era tão bonito, né? Sim. Hoje já é essa visão modernista, né? Até nos acessórios, né? Nas roupas. É um minimalismo em excesso, né? Então a gente vê nos itens... tanto minimalismo que daqui a pouco nem vai existir, né? Exato. E daí você acha, o que é mais fácil de fazer? Isso ou isso? Então, o que é detalhado, ele dá mais trabalho, ele é mais complexo, é mais artesanal. Então, por que as pessoas também se acomodam em ficar na arquitetura moderna? Porque é mais fácil. É mais fácil, claro. É muito mais fácil você colocar uma parede reta ali do que você fazer curva, né? Do que você ter um detalhe. Não, e a gente fala também, nesse exemplo da foto, sobre uma conexão. Então, você se imagina recebendo do seu avô, da sua avó, dos seus pais, os relógios da esquerda ou da direita? Total os da esquerda. Inclusive são os que eles têm, então, né? essa ligação, essa conexão familiar... Vai mexer na caixinha de joias, né? Imagina você como avô, dando um smartwatch, não vou citar o modelo, a marca, mas um smartwatch pro seu neto. Não existe isso. Tem. Até porque não dá, né? Porque não para dura. de atualizar. Sim. Exato, não dura. Então, assim, não é algo supérfluo, não dura, né? não é, como é que é? Não é firmitas, né? Não tem os carros, os carros também, também, né? Sim. Você vê que isso tá permeado na nossa sociedade. E a gente vai absorvendo isso sem meio que perceber. A gente tá falando aqui da arquitetura, mas se a gente for analisar em todos os aspectos, a sociedade empobreceu por falta de beleza. E isso em todas as... Nossa, lá. Isso daí... Essa aqui é pra... Essa pega o coração. Essa é pra quebrar mesmo, né? Aqui, você bate o olho... Tá, já vi tudo que tinha pra ver.
Já fiz a leitura. Já né? fiz a Não leitura. gera, não é uma obra, um prédio que ele traz esse estado de contemplação. Você olha para isso e você não sente conexão. Sim. Isso, inclusive, eu não sei se esse mas muitos desses prédios eles se julgam sustentáveis, né? Tem até selo de sustentabilidade. Selo verde. Exato. Mas o que isso aqui mata de passarinho... É verdade. Não é brincadeira. Porque o pássaro não vê, ele não consegue distinguir um vidro. Então ele vai e bate, morre. Sim. Então, assim, isso aqui você olha, você consegue passar... Você demora, né? Horas. Exato. Presta atenção. Você Quanto que a para gente ali. demora só pra prestar atenção nas estátuas, nos ornamentos, o que tá ornando as janelas, até o poste, né, de luz. A simetria. Se você vai parar pra analisar cada um dos detalhes. Tem proporção. entendeu? Sim. Apesar de ser uma obra magnífica, ela é pensada por ser humano. Sim. Então, isso aqui te traz mais uma proporção humana do que uma casa de condomínio com uma porta de 6, 7 metros. É isso mesmo, gente. Por isso que as pessoas não se cansam de visitar os países europeus, Sim, né? exatamente. Não se cansam de se maravilhar, porque esse deleite, ele está ali na rua, Exato. né? As pessoas encontram pertencimento. E as pessoas defendem essa arquitetura da direita, mas quando vão sair de férias, elas vão para a arquitetura da esquerda. Ah, total. esquerda. Sim. Defendem a ideologia da esquerda, mas quando sai de férias, ninguém quer ir pra Venezuela, Não. né? Exatamente. Vai pra Disney. Vai pra Disney. Vamos lá, o pessoal da produção vai mostrar o segundo post falando sobre a cor. O mundo está perdendo a cor. Ah, isso aí é da Vesta? Eu não sei se esse Eu é da acho que não. Vesta ou Mas se esse... parece Slipping muito. through my fingers all the time. É o resumo do que a gente falou, né? Try to capture every minute. E é engraçado porque nosso McDonald's O McDonald's... ele mudou O muito McDonald's também. da minha infância. E a gente vê, assim, essa relação das cores, porque... Eu lembro dessas festas aqui de aniversário. Porque ela... Minha avó tinha um armário assim, a casa da minha avó era assim. É assim, exato. É sempre assim. A casa da minha avó tinha esse jardim. Sim. Né? Não, e a gente vê como as cores, elas influenciam no nosso estado de humor, né? Então, às vezes a gente passou um jardim bonito agora na última imagem, esses dias tinha uma floricultura perto de casa que ela era preta. Como assim, né? Era preta e cinza. Aham. Eu falei, gente, eu nunca vi Como uma é que floricultura pode? preta e cinza. É. Então, assim, um lugar que vende tanta beleza, Aham. né? E são para memórias tão importantes, né? Para você presentear uma pessoa que você Sim, para um ama. momento tão Para um especial. momento tão Exato. especial, e aí é um lugar preto e cinza. Não dá, né? Então, Mas eu ainda acho que as flores, elas não precisam ser só para momentos especiais. Ah, eu também acho. Eu gosto de ter flores em casa, volta e meia, o Vitor tá passando na rua, passa na floricultura Sim. e traz uma flor pra mim, coloca num vaso bonito em casa, porque a beleza, ela tá presente na natureza, né? Que é uma criação Sim, não, a criação divina. é o maior Exato. presente, né? Que Deus nos deu. Sim, então eu gosto de trazer um pouco da natureza pra dentro de casa, seja através de pequenos vasos de plantas, flores, os jardins. Sim, uma toalha. Exato. Às vezes uma toalha. Com um bordadinho Com da bordado, avó, ou com uma estampa bonita, florida. é um quadro com uma moldura diferente. Uma moldura bem feita, né? Um quadro bem bonito que Sim. aqueles quadros que aspiram ao que é mais elevado. É um né? puxador no móvel que você compra um puxador na Shopee. Não Verdade. precisa ser um puxador da Shopee. mega caro, mais rebuscadinho. mas que ele às vezes pode até acabar sendo uma imitação, mas ele tem um aspecto da cerâmica, de um negócio, né? Então faz muita diferença. Faz, gente, faz total. Bom, esse próximo post a gente vai conferir aí na tela, que é um trecho de uma conversa da Rafaela, né? Que é, enfim, no final das contas, o Vitor e a Carol falaram até que conhecem ela sobre a obra de Niemeyer. Confere aí. Eu era totalmente iludida pelo discurso do Niemeyer. Ele fazia um sentido na minha cabeça, mas se você pensa um pouquinho mais, se você se aprofunda, você fala, não, peraí, mas faz sentido isso mesmo? Não, mas qual que é o propósito? Quando Niemeyer projetou a Catedral de Brasília, visualmente falando, as pessoas se impressionaram, porque era completamente diferente. Mas se você olha todo aquele significado dele, que a pessoa morre, desce uma rampa para depois olhar para cima, foge completamente do que é de verdade a igreja. Qual é a ideia central? É você se elevar para o céu. Então, se você desce, já vai contra todas as igrejas. É só pensar um pouquinho, né? É só pensar um pouquinho. Se você olha todas as igrejas, o que tem na frente? Tem uma escadaria, tem um elemento que vai de alguma forma já subindo. Você vai subindo,
subindo, vai se erguendo. Se você afunda, você tá indo contra tudo isso já na entrada da igreja. E gente, a catedral, eu tinha uma tatuagem nesse pulso, que foi um brasão com a minha irmã. Desse lado aqui, eu falava, eu estou guardando pra desenhar a catedral. Quando eu assisti o I Beauty Matters, foi a primeira coisa que eu falei assim, gente, menor sentido. Então, acho que às vezes falta muito a gente ter um pensamento crítico e a gente conseguir pensar com as nossas próprias capacidades intelectuais, porque às vezes a gente se deixa levar pela narrativa, pelo discurso. Então, se a igreja precisa me elevar, eu preciso descer. A coisa já não conecta mais. Se vocês acham que faz sentido, coloca aqui se vocês querem um episódio que fala só da catedral. Bom, nesse vídeo ela meio que resumidamente fala o quanto que ela foi enganada. Por Todos nós. Sim. Quanto todos fomos enganados em achar aquilo bonito. E aí, antes também da gravação, eu confessei pra vocês, né? Que eu tinha excursões lá para o Memorial da América Latina. Você que não é de São Paulo, tem um lugar em São Paulo que chama Memorial da América Latina, que foi projetado por Niemeyer. E eu sempre achei aquilo muito feio. Não, aquilo lá é horrível, não faz sentido. Muito feio, muito propenso a infiltrações. Aquela mão de concreto com o símbolo do Brasil, da América Latina, na verdade, né? América do Sul, ensanguentada. E desde criança, aquela memória me traz uma memória ruim, negativa. E a gente sempre sendo tentado convencer a gente, né, de que aquilo é bonito. E ela fala nesse post da Catedral de Brasília, que totalmente inverte a função da catedral, né? Exatamente. Catedral, você entra na catedral subindo, olhando pra cima. Pra te elevar. E na Catedral de Brasília eu nunca me atentei a isso. As pessoas, elas afundam como se estivessem indo, sei lá, pra onde, né? Não, e é bizarro porque, assim, falando sobre a catedral, o Niemeyer, além de ser esquerdista, e a esquerda tem, né, é um choque com os princípios cristãos, ele era ateu. Então você pegar uma pessoa... Como é que uma pessoa que é ateu, né, que não acredita em Deus, vai desenhar uma catedral? Não faz sentido. Um outro exemplar, além dessa da Catedral de Niemeyer, nós fomos recentemente para Campos do Jordão e lá tem o Palácio da Boa Vista, que é o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Belíssimo. Que é belíssimo. Inclusive, fica aí a dica, você vai visitar Campos do Jordão, não deixa de conhecer o palácio. Que é entrada gratuita. Com visita guiada. Visita guiada é maravilhoso. É maravilhoso. É mesmo. Só que ao lado do palácio, eu não sei se você já reparou, tem um negócio ali. Tem como se fosse um pergolado, uma construção. É uma construção, exato. Construção. É uma construção. Coberta, não é? Coberta. É uma capela. Então, é uma capela. Sabe o que a gente fez? A gente foi até lá, a gente gravou conteúdo, tiramos fotos. Eu falei, eu vou fazer um teste. Coloquei nos stories, coloquei a foto da parte externa, a fachada. E falei, gente, o que vocês acham que é isso? Vamos fazer um exercício. E abri a caixinha de perguntas. Aí mandaram lá... Escola de arquitetura, museu, enfim, café, livraria, uma série de coisas. Aí eu falei, legal. Aí eu mostrei a parte de dentro, fiz um vídeo dentro, porque pra quem não conhece, você tem um nível aqui onde tem a fachada e é basicamente assim, é um teto de concreto e o restante é vidro. E tem um pilar redondo assim gigantesco centralizado. Que é o que sustenta aquele teto. E a capela, ela desce. Então, do nível também. que você tá ali na rua, você não consegue ver a capela. Você tem que entrar nela pra enxergar. E aí eu mostrei, eu falei, gente, isso é uma capela. É um projeto do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto icônico também, né, daqui do Brasil. Do modernismo. Isso, e ele fez muitos projetos brutalistas também. Então, é a estética que ele trabalhava. E aí a gente vê assim, eu falo, gente... inclusive a gente mandou pra Rafaela. Ele falou, olha isso aqui. Que a Rafaela, ela é muito católica também, né? Olha isso. Nós somos protestantes, né? Nós somos evangélicos. Então, assim, eu olhei para aquela capela... Eu falei, o que fizeram aqui? Isso que, assim, a gente não tem essa relação com os símbolos que uma capela, que uma catedral, que uma igreja católica tem. Mas tem, como cristão, essa relação com o sagrado. Exato. Que não tá pra baixo, que tá pra cima, né? E justamente por a gente conviver com algumas pessoas católicas, a gente sabe da importância que esses símbolos têm, inclusive na liturgia da missa. Então eu olhei... A arte sacra, eu falei, música, gente, tudo. E é a capela de São Pedro. Então tinha São Pedro lá numa escultura de madeira, eu olhei e falei, o que é isso? Porque não dava pra entender. Então, assim, aí tinha um totem com uma plaquinha com o quê?
a explicação. É claro, porque tudo que é inexplicável precisa ter uma plaquinha explicando. Então, assim, quando você vê algo que precisa ser explicado para provar que é bonito, que é ou pra belo... provar que tem aquela função? Sim. Não é. Né? Então, Exato. se eu não me engano, acho que era a Rainha Elizabeth que ela tinha a frase. Se você precisa defender, você precisa falar que você é uma dama, significa que você não é. Então, assim, se você olha para algo e aquilo precisa ser explicado para provar que é belo, aquilo não é. Aquilo tem que ser entendido na hora que você olha para Exato. aquilo. Né? E daí, a hora que você entende que é aquilo ali, ele eleva o sentido. Exato. Mas ele não pode só fazer sentido com a explicação. É isso, gente. Bora pro próximo post, que é um projeto da Viab. Vamos ver. Ah, não, esse é o vídeo. Ah lá, esse é um projeto de vocês. Isso. Olha lá a casa com cara de casa. O rosto que a gente identifica. É um dos nossos projetos. Então, que lindo esse projeto. Obrigado. Pessoal, parabéns. Obrigado. Então você pode ver, assim, alguns princípios de proporção, né, alguns princípios de ter essa relação humana, né? Essa casa tá num desses condomínios de caixa de, não. Concreto, não? Não. Porque vai super destoar. Não, aí nem... A Bay Window funciona. Não funciona, exato, uma Bay Window. Como então, é linda, eu amo Bay de Window. leitura, Exato. sabe? Então Cantos que funcionam, trazem vida pra casa. As texturas, os revestimentos. Exatamente. Então você vê assim, detalhes. Ai, que você lindo, vê esse molduras. cliente deve estar tão feliz. Então assim, você vê que isso é pensado pra pessoa. E é algo que a gente gosta de trazer, porque tem uma cultura muito forte e também influencia muito nessa questão das casas serem Ctrl-C, Ctrl-V. Que é as pessoas pensarem mais no mercado imobiliário e pensarem mais na casa para venda do que para ela. É, que nem quando compra carro, né? Já pensa quando vai vender. Então, assim, gente, você tem uma casa que você não se identifica, que ela é padronizada, que ela é como qualquer outra daquela rua, porque você tá pensando mais em como vai ser quando você vender essa casa. Mas sabe que eu acho que é meio que o contrário? Porque, assim, uma casa como essa, apesar de ter a identidade do cliente, ela é totalmente relacionável com qualquer ser humano que tenha alma, né? E assim, que aspire a tudo que é bom, belo e verdadeiro. Exatamente. Né? E é completamente personalizável. Então você consegue trazer a sua identidade para uma casa bela também. Né? Então são princípios assim que a gente gosta de trazer, de trabalhar. Vocês construíram toda essa caminhada para chegar até aqui, né? Exato. No final das contas. Eu não fiz uma casa dessa na faculdade. Então, olha que pena. É uma pena, se né? você entrar, por exemplo, lá no nosso site, você vai ver exemplares lá do começo da nossa carreira. A gente não esconde, entendeu? Ou se você procurar no Instagram, descer um pouco mais, você vai encontrar. Porque assim, é a construção também de uma história. Então não adianta a gente... É justamente sobre a verdade, né? Exato. Não adianta eu Estamos querer... todos aqui em busca dela, né? Exato. É um caminho para todos nós, né? E nada mais autêntico e honesto do que a gente contar essa história desde o início, né? Exatamente. Santo Agostinho levou 33 anos para descobrir Jesus Cristo, né? E ele tem um poema que é lindo, que é Tarde te amei, beleza tão pura. Então, todos nós, cada um tem o seu caminho de descobrir, né? A De novo, Bíblia essa beleza. recheada de histórias assim também, né? Imagina, Então... exatamente. A própria vida dos apóstolos, né? Sim. Foram pessoas tão claudicantes, né? Bateram cabeça até o fim, no final, né? Exatamente. Muito bom. O último que a produção vai mostrar é um desenho do Vitor, que tem a ver com a nossa sugestão, a nossa dica cultural. É um desenho que a avó guardou. Olha lá, o do Vitor. Gente, esse desenho é dos anos 2000, se eu não me engano. Eu nasci em 95. Tem uma anotação ali em cima, ó. 5 anos, minha casa. Tá 0... 2000, fevereiro tá 0, de 2000. Exatamente. Eu sou de 95, então eu tinha 5 anos quando eu desenhei esse prédio aí. Qual que é a história desse prédio, tá? Que bonitinho! Eu brinco que ele é um desenho profético. Por quê? A minha avó, ela morava numa casa em São Paulo, e eu desenhei isso quando a gente já estava em Mogi, que eu nasci em São Paulo e vim pra Mogi justamente ali no começo dos anos 2000. E aí eu desenhei isso pra ela e falei, avó, é a sua casa. Só que ela morava numa casa, não tinha nada a ver. E aí, poucos anos depois, ela veio morar, ela mudou pra Mogi, ela morou num prédio. Né? Então eu fiz as bandeirinhas que seriam as anteninhas do prédio, umas coisas assim. Então a gente brinca na família que tá profetizando ali, né? Claro, nasci um arquiteto. Já tava mostrando ali. Mas é muito legal porque a gente vê que já apontava pra isso, né? Então por mais que a gente passe por uma caminhada e mude referências e tenha uma outra visão, como a gente contou um pouco da nossa história, a gente já vê algumas coisas apontando para isso, né? Desde pequeno, desde criança. Então esse desenho é bem especial. Tem que guardar
um coração, hein? Tá com ela. Tá com ela? Ela não vai te dar? Não devolve. Isso daí acho que vai ficar de herança. Passa pra minha sogra. Aí a gente enquadra depois. Muito bem, então na esteira do desenho do Vitor, a gente vai deixar aqui uma das dicas culturais, que foi, inclusive, indicação do Vitor e da Carol. Eu também já assisti, porque eu sou uma assídua espectadora da Brasil Paralelo. Adoramos. Que é fantástico, né? Enfim, eles têm um trabalho de renovação cultural, né? De volta à tradição muito bonito. E é um documentário que se chama O Fim da Beleza, que foi feito em 3 episódios. Então, é um documentário em 3 atos. A produção vai colocar na tela um trechinho de um dos episódios que fala justamente dessa relação do desenho das crianças com o que o Vitor falou de encontrar a humanidade ali no desenho e como isso se conversa, né, com a arte, com a arquitetura. Confere aí esse trecho. When you ask, I've done this where I've asked people before my talks to draw a house for a child. Or think back when they're 5 and someone asked them to draw a house, what would they draw? What they draw, it's amazing no matter where they're from in the world. What they will draw is something that looks like a face. Usually a box-like thing with 2 eyes, at the top, and then in the center of the door. And sometimes there's some differentiation, sometimes a pitched roof, sometimes not, but it's remarkably the same. The pattern you most need to see to feel soothed and regulated is the face, and you need to see that in buildings. O rosto caracteriza as pessoas. Você tirar o rosto, você torna as pessoas lineares, você tira as diferenças, você tira a individualidade do ser humano. Por isso que o rosto é muito importante numa obra de arte, porque ele se comunica, ele passa sentimentos, ele passa mensagem. Então o rosto é extremamente importante. As pinturas, a arte, vamos dizer assim, ela acaba sendo reflexo de um agir moral. Seja nos vitrais das catedrais, seja na pintura, seja na escultura, a arte tem um rosto. A arte tem um rosto. É alguém, tem personalidade. Não é mera abstração. So patterns really, really matter, and the most important pattern for a social species is the face. And when you look at traditional architecture, what's fascinating is it's super face-like. It looks very, very face-like to feel regulated and for your nervous system to calm down. We used to think that it took babies quite a long time to understand or respond to a human face, but we now know that within 45 minutes after birth, they begin to imitate facial expressions. And that communion between the mother and child is absolutely central to the establishment of a confident, independent individual. Sofia, você gosta de desenhar casas com rostos? Gosto. Por quê? Porque assim eu me sinto mais feliz. Você acha que todas as casas que você vê na rua têm rostos? Não. E aqui em São Paulo, tem rostos? Tem algumas que têm desenhos, mas assim, rosto não tem. É bonito, né? Assim, eu demais. super recomendo que vocês assistam quem tá nos acompanhando. E até o próprio Vitor assistiu o trechinho que eu mandei pra ele e falou: nossa, me deu vontade de assistir de novo. E a gente reassistiu. A gente reassiste, Aí vocês foram assistir de novo? A gente brinca que a gente faz uma Lição de casa reciclagem. vocês, né? A gente faz reciclagem de tempos em tempos. A gente assiste O Fim da Beleza. Outro que a gente assiste bastante é o Why Beauty Matters,
Porque a beleza importa. Esse é outra dica cultural que a produção vai colocar na tela, o GC. Dá pra achar no YouTube, Why Beauty Matters. Os dois estão no YouTube, de graça, acessíveis pra você acompanhar. E a gente gosta de assistir porque, assim, é tão denso, né? É tão profundo, são assuntos que não tem como esgotar. Não tem. Então a gente vai vendo e a gente vai tendo novos insights, Sim. a gente vai olhando e vai falando, Sim, e a gente vai, cada vez que a gente assiste, né, materiais assim, a gente vai se dando conta de como nós, cada ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, nasceu com essa busca interna, latente por tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Não tem como dissociar. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. São materiais que tocam, eu me arrepio de falar, toca a nossa alma, né? Sim, é verdade. O Why Beauty Matters, da BBC, ele foi feito por o Sir Roger Scruton, que foi um filósofo, enfim, já falecido, e que fala da importância da beleza nas nossas vidas, que foi tudo isso que a gente conversou aqui, né? Então, não deixem de assistir, tanto o da BP, que tá lá, assim, generosamente gratuito para vocês assistirem no YouTube, e também o Why Beauty Matters, que deve ter aí as versões legendadas, enfim. Tem versão legendada disponível no YouTube. Então... E para quem gosta de livros também, tem um livro chamado Beleza, também. De Roger Scruton. Exatamente. Também. Já indicado, assim, já umas 4 vezes aqui, né, na história do podcast. Porque é muito bom. E tem um outro que eu não lembro se é A Beleza Salvará o Mundo ou Por que a Beleza Salvará o Mundo. Que é o pessoal do Estúdio Maralto que fez pro Alegra-te. Que eles estavam aqui no verdade. podcast também. No episódio 30, que eu já mencionei, ele foi feito pelo Estúdio Maralto, esse documentário, especialmente para o lançamento dos produtos da Alegra-te, que é uma empresa que vende quadros, né? Impressos em Canva, muito bem feitos também. Então, nossa, aí, ó, tá cheio de dica cultural aí. O fim de semana já tá cheio. Já tá garantido. Aí separa a pipoca, né? Bom, vamos finalizar com a nossa chamada oral? Vamos. Então, roda a vinheta. Bom, chamada oral é aquele papum rapidinho, eu vou dividindo aqui pra vocês, Legal. Tá bom? Já que eu perguntei já pro Vitor o que é, eu vou pedir pra Carol resumir. Beleza é... Beleza, ela também é técnica. Ela não é subjetiva, ela é absoluta. A beleza, ela nos aproxima de Deus. Que linda, hein? Como uma boa engenheira falaria, né? Eu nunca falaria assim. Eu também não, jamais. Vitor, um verdadeiro lar tem... Bom, ele tem identidade e ele tem a alma de quem mora nele. Então, acho que é esse contato com a beleza e com essa personalização. Muito bem. Carol, uma nota alta vai para quem, para o quê? Para os detalhes, uma casa cheia de significados. Ok. Vou deixar a nota baixa com o Vitor. Já que foi tanto criticado aqui no podcast, vai pro modernismo, então. Que corrompe essas mentes. Corrompeu a beleza no mundo. Não, que pega um bando de tinta colorida, joga na parede e pronto, é arte. É arte. Ou pior, né? A banana. O da banana, eu não me conformo com esse da banana. Esse é bizarro. Esse é muito bizarro. Não, e só um adendo aqui. Pra gente não... A banana com fita adesiva, né? Um projeto que o Le Corbusier pensou quando ele veio para o Brasil era fazer uma passarela atravessando o Rio de Janeiro. Agora você imagina toda aquela paisagem natural maravilhosa do Rio, na cidade do Rio. Então você que é do Rio de Janeiro e fica zoando São Paulo, essa rixa fica aí... zoando minhocão? Dê graças a Deus que esse projeto não saiu do papel, porque toda essa vista maravilhosa da paisagem do Rio, ela ia ser completamente destruída. Nossa senhora, hein? Nos salvamos pelo menos dessa, né? Agora, acho que para os dois, né? Uma lição de casa aí para quem deseja construir ou mudar de casa. O que vocês diriam aí para essas pessoas? Eu posso começar e você finaliza. Eu acho que a palavra-chave é o planejamento. Você tem que se planejar para fazer a sua casa dos sonhos. Você não precisa esperar ter as condições perfeitas, mas se planeje para fazer aquilo acontecer. Exato. Como é um podcast cristão, né? Todos aqui somos cristãos. Se a gente pegar em Lucas 14, Jesus vai dar um exemplo ali de que ninguém vai construir uma torre sem antes fazer o cálculo para ver se ele vai conseguir terminar aquela torre, né? Para ele não parar a construção no meio e ser motivo de zombaria, né? E aí ele vai trazer a lição em cima disso. Então a gente vê que de fato o planejamento é importante.
E a gente vê que mais de 80%, isso são pesquisas, né? Mais de 80% das pequenas e médias obras, que são as obras residenciais, né, que a gente tem no Brasil, elas são feitas... compram um terreno e vão construir. Elas são feitas sem um projeto, sem um acompanhamento de um profissional. E aí qual que é o resultado disso? Quando a gente fala de obra no Brasil, o que vem à mente? Dor de cabeça, dura 3 vezes mais, custa 3 vezes mais, mas isso em relação ao quê? Se não for feito um planejamento, qual que é o valor que você tinha ali para você falar que custou 3 vezes mais? Então, o planejamento ele é extremamente importante para você realizar o seu sonho, né? Então, como a Carol falou, às vezes você não vai ter a condição de deixar tudo finalizado ali exatamente de primeira. Legal, mas a gente consegue criar um planejamento, um plano de ação para que você faça talvez por partes, para que você vá construindo. E isso é inclusive uma visão muito... moderna, digamos assim, um pensamento muito moderno, instagramável, de que você tem que fazer a sua casa e ela está perfeitamente em ordem, tudo no lugar de primeira, como se fosse um museu. Gente, a construção de um lar, ela é feita vivenciando aquilo. Sim. Isso. Não é um showroom. É como a nossa vida. Não é um showroom. Então, não é showroom. Às vezes é um detalhe que você vai pensar como morador ali do lar, que eu como arquiteto jamais vou conseguir pensar, porque vai fazer sentido para você. Então é uma construção que ela é feita, né, na vivência. Então acho que esse planejamento é algo fundamental, é uma dica aí para quem quer reformar, construir, seja seu negócio, seja sua casa, para que você não entre nas estatísticas, né? E já emendar a dica que vocês fazem esse trabalho, né? A Viab realiza não só os projetos, mas ajuda com o planejamento, inclusive, se eu não me engano, a execução de obra. Sim, exatamente. Né? A gente faz projetos de arquitetura. Que acho que é a parte que as pessoas têm essa memória da dor de cabeça, né? Da execução. Então a gente faz os projetos de arquitetura interiores, tanto comercial quanto residencial. Nós fazemos toda a viabilidade financeira também desse projeto, dessa obra, e também cuidamos da gestão ali da obra na execução. Com uma boa engenheira, boa em números. Sim, estamos aí para ajudá-los. Não deixem de seguir a Viab aí nas redes sociais. Exato. Nossa, Carol, Vitor, mais uma aula aqui no Reunião de Pais, podcast, no podcast da família. Eu adoro fazer, porque a gente vai aprendendo tanto, né? E, poxa, que Deus abençoe o trabalho de vocês, a vida de vocês, né? Parabéns por essa visão, né? Tão bonita, né? De uma coisa que é ajudar as pessoas a construir os sonhos, a ter essa ideia da casa com cara de casa, que tenham muito, muito sucesso aí nos caminhos de vocês. Muito obrigada por essa generosidade, né? De dar um pedacinho do tempo de vocês aqui para nós. Obrigada, o prazer é nosso de estar aqui, de compartilhar. Tinha muito mais coisa para falar. Menina, se deixasse a gente aqui falando, ia ser... o Vitor aqui, ó, tá 8 horas de podcast. Então, eu acho que o que a gente tem que deixar aqui como lição mesmo é a beleza importa. E que vale a pena a gente ir atrás, né? Muito obrigado mesmo pelo convite. Estamos aqui para somar, né? Tem diversos convidados de várias áreas diferentes, mas tudo caminha dentro do mesmo propósito, Exato. Né? Em todas as áreas. Então, para a gente é um prazer. A gente está aqui como mais uma ferramenta ali, uma pecinha para somar num todo. Que bom. Muito obrigada, gente. E vocês que nos acompanharam até aqui, não deixa de comentar o que você mais gostou desse episódio, encaminha aí no grupo da família, pra gente causar aquelas reflexões importantes que a gente causa sempre, né? E de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.